Hoje eu gostaria de compartilhar sobre uma pregação que eu ouvi do Steven Furtick, um pregador americano que eu gosto muito, sobre a importância da gente gerenciar a nossa mente, sobre a gente ser o coach da nossa mente, sobre a gente ser o treinador da nossa mente. E é algo que eu tenho tentado fazer muito na minha vida. Eu tenho a impressão que eu tenho um pensamento muito acelerado e eu tenho tentado controlar, a maneira como eu penso, como eu consequentemente eu vou agir, porque tudo começa com o pensamento. Então isso é muito importante, a gente saber controlar, rejeitar pensamentos ruins e, mais do que isso, substituir esses pensamentos ruins por algo bom. Porque é necessário mais do que rejeitar, é necessário a gente fortalecer a nossa mente com pensamentos bons, manter a nossa mente saudável. Filipenses 4:8 diz que tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então nós temos que ter isso em mente, que nós precisamos controlar, entender, vigiar os nossos pensamentos, porque esses pensamentos podem virar um sentimento, provavelmente vão virar um sentimento, que vão virar uma ação, e que depois vira um hábito, e aí é que vai, estragar ou construir algo bom na nossa vida. Depende daquilo que nós alimentamos a nossa mente. E tem um pregador chamado Martin Lloyd, que ele disse algo muito interessante. Ele disse que o nosso problema é que nós passamos a maior parte do tempo ouvindo os nossos pensamentos, ao invés de ensinar os nossos pensamentos, ao invés de treinarmos os nossos pensamentos para coisas boas. E a Brené Brown, que é uma estudiosa, de comportamentos, ela diz algo interessante, que a nossa primeira meditação é que nós não somos suficientes. Nós temos uma tendência enorme, a levantar e dizer, eu não dormi o suficiente. Aí o segundo pensamento é, não tenho dinheiro suficiente, eu estou sem coragem hoje, não estou animada. E normalmente esse é o principal discurso do diabo. O discurso do diabo é nos colocar para baixo, é sempre dizer que nós não temos e que nós não somos o suficiente. Eu gosto muito dessa música da Lauryn Hill, que ela diz, eu sei, Quando o inimigo vem dizer que nós não somos o suficiente, nós devemos nos levantar e dizer, e lutar contra a nossa mente, contra esses pensamentos negativos, e dizer aquilo que Deus diz de nós. É interessante que, voltando a Brené Brown, quando ela diz que a nossa primeira meditação, a maioria das pessoas sempre levanta com algo negativo. Quando Jesus estava no deserto e que ele foi multiplicar os pães, ele perguntou, o que nós temos? E os discípulos falaram, nós temos 3 pães e 2 peixinhos, mas isso não é suficiente. Então, veio sempre o que não é suficiente. Nós sempre olhamos, temos a tendência de olhar por aquilo que nós não temos, em vez de focarmos naquilo que nós temos. Porque tudo aquilo que nós focamos tende a aumentar. Há um problema, tira o foco daquilo. Davi diz algo interessante no Salmo 103, ele diz, bendize minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O que ele está dizendo? Ele está dando uma ordem à sua mente. Bendiga, agradeça pelo que você tem. E como sempre, a gratidão é um fator de cura para muita coisa na nossa vida. Ele bendiz, ele dá um comando à sua mente, bendize minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Nós devemos ter isso em mente, que nós devemos, porque os pensamentos eles vão vir na nossa mente, Alguém já disse que nós não podemos evitar que os pássaros pousem na nossa cabeça, mas nós podemos evitar que eles façam ninhos. Então, uma das maneiras de nós sermos saudáveis emocionalmente, porque o nosso espírito vai fluir através da nossa mente. Uma mente bagunçada, uma mente perturbada não vai conseguir receber e trazer revelação daquilo que Deus tem. Então nós temos que ter cuidado com a nossa mente. Romanos 12, 1 e 2 diz,
Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas não vos conformeis com este século, com os padrões de beleza que muitas vezes põem nós, principalmente as mulheres, para baixo. Há sempre um estereotipo que nós devemos alcançar, uma cor de cabelo, um corpo, uma roupa. Mas Romano diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós temos que disciplinar a nossa mente. Hoje você levantou assim, isso não tá bom, eu não vou conseguir. Mude esses pensamentos, apague esses pensamentos. Traga a memória, como diz lá em Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque a partir do momento que nós colocamos na nossa mente que Deus tem um futuro para nós, Deus tem pensamentos bons para nós, pensamentos de paz, de prosperidade, para nos dar um futuro. É isso que a palavra de Deus diz. Então nós temos que trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos preencher, deletar esses pensamentos ruins, essas palavras de derrota que nós ouvimos durante toda a nossa vida e colocar palavras novas de ânimo, de vitória, porque é isso que o Senhor tem para nós. Deus tem para nós um futuro, uma esperança, mas é preciso que nós aprendamos a vigiar os nossos pensamentos. Traga à memória aquilo que nos dá esperança. Nós possamos chegar diante do Senhor toda manhã. Durante muito tempo eu tinha um preconceito com relação à meditação, mas eu mudei completamente. Eu achava que era coisa do diabo, mas é uma meditação saudável, sim. Não estou falando daquela meditação que invoca, né, que faz você relaxar e pensar em alguém. Não, eu estou falando da meditação de você ter uma respiração profunda. E eu tenho feito isso todas as manhãs. Eu respiro fundo e começo a declarar as verdades do Senhor. A glória, porque tudo que Jesus fez é suficiente. O nosso problema é que nós buscamos nas fontes erradas, nós buscamos em nós mesmos. Nós precisamos entender que o inimigo sempre usa a voz negativa para nos colocar para baixo. E quando nós buscamos em nós mesmos, nós vamos ter problema, nós vamos ter derrota. É vergonha para nós, porque a nossa fonte não é o nosso pensamento, não é o nosso conhecimento. Por mais que você saiba algo, nós devemos buscar no Senhor, porque Ele é suficiente, Ele é mais do que suficiente. O seu sangue derramado na cruz é mais do que suficiente. A sua graça é mais do que suficiente para todos nós. Então, que nessa manhã nós nos levantemos e quando vier aquele pensamento, eu não sou suficiente, eu não tenho o suficiente, vamos declarar o contrário. Aquele que está em mim é maior do que está lá fora. A minha força não é no tanto que eu me esforço, mas é no quanto eu dependo daquele que provê todas as coisas, daquele que é o Senhor de todas as coisas, daquele que tem o universo em suas mãos, daquele que sustém todas as coisas com sua palavra. Que nessa manhã nós ergamos, que nós olhemos para o Senhor e bendizemos o seu santo nome, porque grandes coisas Ele tem feito e grandes coisas Ele fará, porque a obra que Ele começou em mim e em você, Ele vai aperfeiçoar, Ele está aperfeiçoando dia após dia. Hoje vamos ter isso em mente, vamos ser o nosso coach, vamos ser, o que um coach faz? Ele treina, ele ensina, ele motiva, ele nos leva a alcançar os nossos desafios. Que nós sejamos o nosso coach da nossa mente, que nós sejamos o nosso treinador, aquele que levanta e diz para nós mesmos que nós temos que olhar no espelho e nos motivar. Eu gosto muito de uma técnica da Mel Robbins, ela diz sobre os 5 habits, quer dizer, o five habits, que é você chegar diante do espelho e dar um high five para você. E é comprovadamente, cientificamente comprovado que os atletas que se dão esses cumprimentos, que se tocam, eles vencem mais. Isso foi comprovado na NBA,
no campeonato de basquete aqui nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa entre os jogadores e aqueles que faziam mais o high five, que se cumprimentavam mais, que se tocavam mais, eles tiveram mais vitória que aqueles outros times que não se tocavam, que não se encorajavam. Há um poder desse encorajamento. Levante de manhã, olhe no espelho e dê um high five para você. Diga, hoje vai ser um dia de vitória. Hoje eu terei o suficiente que eu preciso, porque a porção que o Senhor tem para mim hoje é suficiente. Eu sou a Nalva Pearson. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal. High five!